Está gravando. Todos vocês têm consciência de que a reunião está sendo gravada. Caso alguém não queira participar da gravação e queira assistir depois da gravação, sinta-se à vontade. Todos vocês me ouvem e me veem bem? Sim, prof. Tranquilo? Primeira pergunta que eu tenho a vocês. Alguém teve alguma dificuldade de fazer o trabalho das últimas aulas, das duas últimas aulas? Alguém não conseguiu? Alguém está desesperado, querendo ajuda? Essa semana eu falei com o prof. Stefano, eu estava inclusive elogiando a turma de vocês. Ou de 2 semanas atrás, que era que vocês tinham que fazer uma criação artística, em que vocês associassem um artigo, pelo menos, da Declaração dos Direitos Humanos, com pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse aí. Ah, então tá. Por um momento eu levei um susto, mas pensei, tá bom, né? Então pelo menos eu lembrei de falar. Caso alguém tenha um problema, uma dificuldade, alguma coisa que vocês não tenham entendido, não tenham conseguido desse ou de qualquer trabalho, vocês sabem que basta entrar em contato. Ok? Segunda coisa. Segundo item. Vocês estão fazendo diário de bordo com a professora Luciane? Ok. Então, a partir desta aula, vocês vão acrescentar. Eu vou sentar, eu tenho que sentar com ela e fazer uma lista, Moisés. A partir dessa aula, vocês vão acrescentar as atividades também no diário de bordo, tá? Eu vou fazer a listinha e vou, aliás, a partir desse semestre, então, a atividade anterior também. Se alguém fez vídeo, que alguns de vocês fizeram um vídeo, daí coloca o link no diário de bordo, eu vou mandar depois o modelo, depois do fim da aula, para vocês colocarem no diário de bordo, e a atividade dessa aula vocês também vão colocar no diário de bordo e vão compartilhar comigo. Vão usar o mesmo diário de língua portuguesa, tá bem? Ninguém morreu ainda? Então agora todo mundo vai abrir a câmera e nós vamos fazer um alongamento. Oi, Katney! Tudo bom, amor? Ai, que lindo esse aparelho. Tá bom, gente. Vou liberar só porque vocês pediram, não é porque eu não tinha planejado e inventei isso agora só para mexer com vocês. A nossa aula de hoje é sobre arte e direitos humanos, baseado no direito, baseado não, eu li ali, o Moisés disse que vai pintar a rua para Copa e não consegui me concentrar sem dar risada. Vamos voltar. A aula de hoje é sobre arte e direitos humanos, com foco no direito da igualdade. Então, a gente vai ver, a partir de alguns direitos da Agenda 2030 e algumas características da arte. E a gente vai, para isso, assistir alguns vídeos e a gente vai conversar algumas coisas. Vocês podem falar, tá? Eu não mordo. Só não sei aparecer de pijama, né? Mas tudo bem. A roupa confortável que eu disse para pôr para assistir a aula não era também roupa furada, né, gente? Tá. Ah, ficou pequenininho, tem que consertar. Ok.
Vocês leram, claro, toda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando eu pedi para fazer o trabalho anterior, né? Porque vocês tiveram um mês para fazer isso, então, obviamente, que todo mundo fez, todo mundo sabe decorado, se eu perguntar, né? Qual é o artigo 26º, por exemplo? Sim, aham. Claro, eu também sei decorado. Assim também não deixou colar, né, Moisés? Não, gente, tô brincando. Então a gente viu a declaração ali, ela vai falar várias coisas que seriam inerentes, que seriam básicas do ser humano, para que o ser humano viva em dignidade. Então, lembrando, vocês lembram de qual contexto, em qual contexto surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Repetindo a pergunta, vocês lembram em qual contexto surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Obrigada pela sinceridade, Moisés, senão nós íamos ficar nisso meia hora. Então, a declaração, os princípios, e Camila também, os princípios da declaração, eles vão remontar desde lá da Revolução Francesa e da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que vão falar de direito à busca pela felicidade e uma série de direitos que as pessoas até então não tinham, tá? Até então, era o que era e deu. 1948 está encerrando ali naquele final de década um grande conflito mundial. Qual é o grande conflito mundial que se encerra no final da década de 1940? Não é aula de história nem de sociologia, prof. Maria Arte. Ninguém vai reclamar? Segunda Guerra Mundial, isso aí, Moisés. Segunda Guerra Mundial se encerra. E além dos conflitos econômicos, existe uma questão étnico-racial e social. Existe uma grande parte do conflito se parte do conflito se baseia em uma ideologia que sustenta um ideal de supremacia de determinada etnia, na época de supremacia racial, mas, né, como nós não temos, esse termo é um pouco defasado, embora a gente ainda use. Então, é uma guerra em que são dizimados judeus, ciganos, homossexuais. Depois, com a entrada da União Soviética contra a Alemanha e seus aliados, são dizimados os russos. Então, existe uma grande característica étnica aí. Não vamos chamar de racial, mas de étnica, no sentido de povo, de etnia mesmo, de grupo social. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem no sentido de buscar que isso não aconteça mais, de que de que exista um mecanismo, exista algo que os países e que os grupos sociais deveriam seguir. Nós sabemos que nem todos seguem, mas deveriam seguir para que crimes humanitários dessa magnitude não acontecessem mais. Obviamente que em muitos países vão acontecer grandes conflitos de origem étnica ainda, e em outras escalas menores também, mas é esse o contexto, tá? Então, ela vai falar da dignidade do ser humano, ela vai falar do ser humano ter direito à propriedade, ela vai falar do direito do ser humano não ter a sua propriedade roubada, não perder sua propriedade sem uma razão determinada. Então, quando você está lá no Rio de Janeiro e a tua comunidade é invadida por uma milícia, e essa milícia expropria o teu imóvel, o teu lugar de morada, isso está ferindo um direito humano.
Quando um poceiro se aposta das tuas terras no interior do Brasil, isso está ferindo direitos humanos. Eu não posso simplesmente, seja eu uma pessoa, um governo, dizer, olha, agora você não mais é dono da sua terra. Eu tenho que ter razões legais, eu tenho razões constitucionais, eu tenho que ter uma série de dispositivos legais que me garantam segurança no sentido da moradia. A Declaração de Direitos Humanos vai falar de segurança alimentar, vai falar de segurança com relação ao meio ambiente, vai falar de dignidade de lugar de morada, tudo isso que a gente já viu e que vocês já viram em outras aulas, né? E ele vai falar de dignidades que são menos palpáveis, porque essas são palpáveis, né? Dignidade é uma segurança com relação ao meio ambiente. Então, eu preciso ter saneamento básico, eu preciso ter um ambiente mais ou menos controlado, cuidado, preservado, para que eu não tenha emissão de altos índices de carbono, para que eu não tenha problemas respiratórios, para que isso é mais ou menos, mas ela vai tratar também de coisas que são menos palpáveis, de que são mais, por serem mais abstratas, são às vezes mais difíceis da gente compreender. Por exemplo, ela vai falar de liberdade de expressão, ela vai falar lá no artigo 19, se eu não me engano, que no artigo 19, eu só sei isso porque eu dei aula sobre isso essa semana, tá? Não, também não decorei, tá bom? Tá, Pitininho? Que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, que implica no direito de não ser inquietado pelas suas opiniões. Então, a pessoa não pode ser constrangida ou penalizada por manifestar sua opinião e por se expressar. O que não quer dizer que ela pode falar o que ela quiser, né? Que ela tem, porque ela tem, como a gente fala de dignidade humana, se eu firo a dignidade do outro, se eu invento uma mentira, se eu invento alguma coisa que vá prejudicar o outro, eu estou fugindo dessa liberdade. Então, eu não posso usar esses artigos para fazer o que eu bem entender, o que eu bem quiser, né? Todo esse detalhe. Então, eu não posso, por exemplo, brigar com o Pitinini, vou te usar, hoje eu te tirei para Cristo, né, Pitinini? Mas eu não posso brigar com o Pitinini e sair escrevendo uma série de ofensas pessoais para ele. Eu tenho que pensar eu tenho que cuidar com o que eu vou falar, mesmo com a liberdade de expressão. Ou eu vou lá, eu me indispus com a Vitória, eu e a Vitória discutimos em sala de aula, e eu fui lá e detonei ela na internet, ela foi lá e me detonou na internet, a gente ficou se detonando e se cancelou e fez e aconteceu. A liberdade de expressão e de opinião, ela é resguardada, ela tem que ser cuidada, mas ela é limitada pelo meu dever com a verdade e com a dignidade do outro, com cuidado com a dignidade do outro também. Vitória, foi só para não deixar o Pitininho sozinho, tá? Não que eu esteja pegando no pé de vocês hoje. Então, eu tenho que ter essa série de cuidados. Com relação à igualdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vai começar falando da igualdade. Ela vai falar ali no artigo número 1, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. O que ele quer dizer com dotados de razão? Devem agir uns para com os outros sem espírito de fraternidade. Dotados de razão quer dizer que a pessoa vai ter sempre razão? Nunca vai estar errado? Eu não vou responder. E depois esse silêncio vai tudo pro YouTube. Repetindo, quando ele fala no artigo 1 de razão, ele quer dizer que eu tenho sempre razão? E se não é isso, o que é então?
Pitinini já se livrou, ele foi esperto ali e colocou que acha que não, daí agora os outros têm que falar por que que não. Captei essa mensagem, Carlos. Sobre o certo e errado. Ótimo, Ketchen. Ele está falando sobre que são dotados de discernimento, são dotados de capacidade de pensar e de formar uma consciência sobre isso. Então, é bem por aí, de saber o que é certo e o que é errado. Daí, no artigo 2, ele vai falar que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração. Então, todo e qualquer ser humano, independente de onde ele vive, independente de quem seja, independente do sexo, do gênero, de orientação sexual, da etnia, se vive em um território autônomo, se vive em um território anexado a outro, não interessa, todos podem invocar os direitos e liberdades dessa declaração, sem distinção alguma. Nomeadamente, quer dizer, ele vai falar sem distinção alguma, mas ele vai dizer, ó, sem distinção alguma, e eu estou dizendo claramente, estou colocando, falando claramente, de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Tá, essas são as liberdades. Mas o que isso tem a ver com arte, né? As artes, a primeira pergunta que eu faço para vocês, para a gente achar a relação disso com as artes, é se as artes são uma linguagem universal ou não. Vocês já ouviram isso? Que as artes são uma linguagem universal. Vou transferir para a música, que é meu campo. A música é uma linguagem universal. Vocês já ouviram isso? A música é a linguagem de todo mundo, universal. A Ketine já ouviu, o Pitinini não. Eu vou começar a chamar vocês pelo nome para falar. Juro, juradinho. A arte, ela está presente em todas as culturas. E se a gente pegar as artes, vou pegar a música, que é o meu campo de formação. A música, em todos os lugares, ela vai ser feita de sons. E as pessoas vão se comunicar tocando os instrumentos. Então, a tendência é as pessoas imaginarem que a arte, em geral, que as artes, em geral, elas são universais, no sentido de que todas elas se comunicam. Mas as artes, embora sejam as mesmas linguagens, elas são diferentes, porque elas têm estruturas diferentes dentro delas. Então, ali, por mais que eu vá usar tinta, linha, forma, que são os elementos básicos das artes visuais, a forma que eu vou combinar as figuras, a forma que eu vou combinar esses elementos, a minha intenção em criar vai ser diferente. Vai depender de que período histórico a pessoa vive, vai depender de em que grupo social ela está, vai depender do que é considerado bonito ou feio na época, vai depender de vários, vai depender das descobertas da época, vai depender de vários elementos. Então, embora ela use os mesmos elementos, ela não vai ser sempre igual. E daí aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, essa apresentação, Moisés, tu conhece esse instrumento, tambor de sopapo? Tu que é um estudioso da cultura gaúcha? Estou falando sério. O Galpão Crioulo do final de semana estava mostrando esse instrumento. No final de semana que passou, né? Não é um legueiro. Eu também não conhecia. Tu pergunta porque eu também não conhecia. Eu acho que tem um legueiro ali do lado, mas esse que está deitado é um tambor de sopapo, é que não dá para ver ali, mas ele é mais comprido. Um tambor de sopapo, ele tem origem lá nas charqueadas. Por isso que eu te perguntei, falei sério mesmo. Dessa vez eu não estava brincando.
Mas então, por exemplo, dentro da cultura gaúcha, da cultura tradicionalista gaúcha, por mais que a gente tenha várias coisas em comum, mas mesmo assim vai depender da região que vocês estão, que a gente está falando. Vocês estão enxergando o vídeo? Ah, então azar de vocês, eu vou ver sozinho. Obrigada. Ah, Thaisa tá aí também. Então percebam que não é. Tudo bem, Moisés, pode ir. Depois você assiste a apresentação. Não é uma representação tradicional e nem ela fala da mesma forma que as outras manifestações de arte do Rio Grande do Sul que a gente conhece. A gente vai ver mais alguns vídeos que vão ser bem estranhos, tá? Eu quero que vocês, assistindo os vídeos, me digam depois de ver os vídeos, que não vão demorar muito, eu não vou pôr inteiro todos eles, tá? Também eu tenho dó de vocês às vezes, mas não muito. Eu quero que vocês me informem se vocês percebem diferenças ou coisas iguais depois que vocês assistirem. E quais são, tá?
Música indiana, é isso mesmo, Cat. Essa é uma música, a música que nós ouvimos foi a segunda música, que é uma música com instrumentos tradicionais indianos. A terceira música é um balé inspirado no flamenco da região de Andaluzia, na Espanha. Esse vocês provavelmente vão estranhar bastante. Aí se te poderá carao, gitana mía, cuando te ríes quisiera tener. Não, eu prometi não ser tão malvada com vocês. Ah, eu fechei antes de trocar para apresentação. Ué. Essa é mais facilzinha, essa eu só deixei porque ela é mais agradável, tá? Esse é um instrumento tradicional chinês, só ele sendo. Mas como eu estava falando para vocês, nem todos os lugares vão ser iguais, por mais próximos que eles sejam. Então, eu falei para vocês do exemplo do Rio Grande do Sul. Percebam agora, a gente viu essa música chinesa e agora vai ver uma música japonesa. E não são nem toda música do Japão e nem toda música da China é assim, né, pessoal? Vamos ter isso em mente também.
E eu não posso facilitar para vocês, né? Senão, qual que é a graça? E por último, uma canção de Ninar egípcia. Logo depois dos comerciais. Qual delas, Ketnik, tu conhece de algum lugar? E me contem, elas são todas iguais? Se sim, por quê? Se não, por quê? A chinesa, eu também achei que eu conhecia de alguma série. A chinesa eu achei bem parecida com as músicas que a gente ouve, na verdade. Thaisa, Vitória, Camila. O Carlos já deu a opinião dele ali, ó. Schaefer. São diferentes porque são de diferentes culturas. O que, que tem de diferente nelas? Vou dar uma chance para vocês. Instrumentos diferentes. Marco ao quadrado aí, Marco e Marco. Zancan e Schaefer. Alana, Kailane.
Ah, a Cailane, eu tinha combinado com ela que eu ia falar e ela já ia postar ali. Exato. Muito bem. Então, vai mudar os instrumentos, vai mudar o idioma. Muito bem, Dona Elores. Exatamente. Vai mudar, existem cálculos de distância entre as notas que são diferentes de países para países. Então, a escala, que é a sequência de notas, dá um segundinho para a prof. Eles não vão ouvir. Vamos ver qual instrumento que eu vou sujar de batom. Então, uma escala, por exemplo, que vai ser aqui. Ela vai ser, no meio dessas notas, vão ter em alguns países outras notas. Eu vou modificar que instrumento eu uso, vou modificar tudo isso. Então, nesse sentido que a gente diz que a arte, as artes, né, nesse caso, artes no plural, não são universais. Porque, como vocês falaram, depende de contexto social, econômico, histórico, cultural. Por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média, a música que mais chegou até nós é a música religiosa. Por quê? Os músicos que eram, tinham os músicos profissionais que eram mais bem remunerados e bem estruturados profissionalmente eram os músicos de igreja. Então, mas existia uma série de restrições, por exemplo, que mulheres não poderiam cantar nos coros das igrejas, então existia uma forma de deixar os meninos com a voz mais aguda durante toda a vida. Então, esse é um exemplo de como o contexto social vai influenciar em como as pessoas podem participar também dessas formas de arte, tá? Isso quer dizer que nem todo mundo sempre teve acesso à arte. A arte, as artes em geral, elas são meios de expressão e comunicação humana. Então, se eu falo de liberdade de expressão, de liberdade de comunicação, de liberdade de ser quem eu sou, a arte ela tem que estar incluída. E isso faz com que eu tenha direito tanto de produzir arte, tanto de fazer arte, porque eu vou me expressar, quanto de consumir no sentido de, tanto no sentido de apreciar, de ter acesso a, porque eu vou ter, através disso, que eu vou conseguir me comunicar também de outras maneiras com outras pessoas. Só que essa arte, ela vai ter um significado e uma utilização, aí a gente volta lá para a estética, determinado para cada espaço. Por exemplo, a música que eu vou cantar no meu culto de igreja é a mesma música que eu vou ouvir num show que eu vou na cidade, e é a mesma música da apresentação da praça no final do ano ou no dia do gaúcho? Vamos, gente, tá quase acabando, só falta 50 slides. Não necessariamente, né? Pode ser que em um caso ou outro eu tenha uma música parecida, mas então vai depender de tudo isso para as formas como as pessoas consomem arte. Então, elas não vão ter acesso dependendo do lugar que elas estão. Mas também porque a arte tem um custo. Quanto que custa mais ou menos para a gente ir no cinema, para a gente ter a experiência de assistir um filme no cinema? Em torno de 5 pila a gente vai no cinema. Vou mudar a pergunta. Todas as pessoas têm acesso a uma experiência como cinema? E se não, por que não? Ah, estão aparecendo! Não, não tem mesmo, mas por que não? Porque tem um custo, porque o acesso nem sempre é facilitado, existe o transporte, existe a questão de horário, do trabalho das pessoas.
Outro exemplo, agora aqui nós temos representantes de... Exatamente, Ketine chegou no ponto também. Além da questão financeira, do alto custo de algumas apresentações, a gente tem a questão de gosto, que é o que o Pitinini está colocando ali no chat, né? A arte envolve uma questão de gosto pessoal. Existe uma questão de acesso ao espaço em que está acontecendo, porque nem todas as pessoas têm acesso. E existem outra a questão da valorização mesmo, do que vem primeiro na hierarquia de gastos para cada um, né? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem representantes de Frederico, de Seberi, de Vista Gaúcha, isso? O que mais? Chapada, eu ia te perguntar, Ilores, eu esqueci o nome da tua cidade. De Chapada. Se vocês quisessem me ver, não que vocês queiram, tá? Mas eu nem queria mesmo, eu, por exemplo, nem queria mesmo, né? Mas se eu quisesse ver uma peça de teatro, aqui onde eu moro, em Frederico, ou onde vocês moram, como é que eu faria? Não que eu queira, que eu nem gosto dessas coisas de arte, eu acho tudo perda de tempo. Eu tô sendo irônica, tá, gente? Primeiro, eu teria que ter acesso à programação, né? Eu teria que saber, conhecer onde que está acontecendo. Segundo, eu teria que me deslocar para onde tem um teatro, para onde esteja acontecendo, porque, como vocês falaram no caso do cinema, não é todo lugar que esses espetáculos acontecem. Terceiro, eu teria que estar disponível na data. Quarto, eu teria que ter dinheiro para viagem, para me manter no lugar e para pagar o ingresso, né, no nosso caso. Então, existem várias questões. Por outro lado, fazer arte não é barato, né? A pessoa que está fazendo arte ali, aí a gente vou voltar, por exemplo, da Idade Média. Assim como a pessoa que estava cantando no coro da igreja, o compositor que era pago lá pelo Papa, pela igreja em questão, pela comunidade religiosa em questão, os músicos também têm que compor, também têm que sentar e escrever, tem que estudar. Um artista, ele não faz um quadro da noite para o dia. Um fotógrafo vai ter que estudar fotografia, vai ter que estudar iluminação, vai ter que comprar seu equipamento. Uma peça vai ter que ser ensaiada. Lembrem de quando vocês tiveram que fazer uma peça em 2 semanas. Foi tranquilo? Foi fácil? Foi melzinho na chupeta, tranquilinho? Não, né? Porque fazer a arte exige um tempo, exige um preparo, exige um esforço, exige trabalho. Então, todas essas questões econômicas, elas muitas vezes podem privar o indivíduo de fazer e de consumir arte. Não quero nem lembrar, Kathleen. Outro ponto é que nem toda cultura é igualmente valorizada e contemplada. Então, ali que a gente não viu, mas eu vou pegar um vídeo de música folclórica russa, eu não vou conseguir assistir muito tempo. Mas o ponto é que, embora a gente tenha, como o Pitinini falou, os nossos gostos, é necessário para que a gente alcance esses níveis de desenvolvimento social que todas as culturas consigam ser representadas, que existam meios de que eu consiga valorizar todas as culturas, que eu compreenda que, por mais que aquilo me cause estranhamento, por mais que aquilo eu não entenda, por que eu não vou entender? Vocês mesmos disseram, são instrumentos diferentes, são culturas diferentes, são linguagens diferentes, são várias coisas que não fazem parte do nosso vocabulário artístico ou do nosso cotidiano. E eu falo nosso porque para mim também não é simples assim. Aquela música japonesa que eu coloquei para vocês, eu não ouviria ela no meu dia a dia, né? Que nem a gente brincava quando eu fazia faculdade de música sobre música do século XX, que vai ter música tonal, música dodecafônica, música serialista, tem vários novos tipos de música que a gente não ouve no dia a dia. Né? Algumas pessoas ouvem, para elas faz sentido,
por uma questão de gosto. Mas por mais que a gente tem que entender que não é o nosso gosto que vai reger isso. Porque como ele é um direito, como a expressão é um direito do ser humano, e como o ser humano tem liberdade, essa liberdade de ser e de se expressar e de gozar desses direitos, então a gente precisa ter um meio de garantir equidade de patamar, ou seja, de conseguir colocar em mesmo acesso todas essas formas de arte. Então, vamos puxar para mais perto, porque eu dei vários exemplos internacionais. Eu fechei alguma coisa, mas não fechei. Nem todo mundo ouve música clássica, ótimo. O exemplo da Kathleen ali, nem todo mundo vai ouvir música clássica, nem todo mundo vai gostar de ópera, até porque ópera é uma coisa que a gente precisa entender a história, a ópera é que nem uma novela, então se você não entende a história, metade da graça foi embora. Já tô acabando, tá, gente? Já vou liberar vocês para a fila da Rio. Mas se eu vou lá para o Nordeste e vou assistir um reisado, ou vou assistir uma apresentação de maracatu rural, eu não vou entender exatamente, as roupas vão ser estranhas, é preciso a gente entender o contexto, mas é preciso que a gente mantenha também essas culturas, porque elas representam uma parte da história e da cultura da humanidade, não é só a cultura da gente ou dos outros. Da mesma forma que a gente reclama, por exemplo, quando às vezes no Sudeste é desvalorizada a cultura gaúcha, que é estereotipada, parece que transformam a cultura tradicionalista gaúcha num bonequinho, né? E não é assim. Da mesma forma que lá no Norte vai ter os seus tipos de Bumba Meu Boi, porque o Bumba Meu Boi acontece de formas diferentes em todo o Brasil, e vai ter o carimbó, e vai ter outras manifestações que vão ter suas características próprias, seu linguajar, seu sotaque, sua forma de tocar, sua forma de dançar, então tudo isso varia. O que eu quero que vocês pensem essa semana, tem mais 2 videozinhos, mas como nós já estamos avançados na hora e vocês devem estar cansados, eu vou deixar para vocês assistirem. São 2 vídeos bem curtinhos que falam sobre direitos humanos, sobre dignidade humana e sobre igualdade, tá? O de dignidade humana ele vai usar um exemplo a partir de um trote universitário, e de igualdade ele vai usar o exemplo a partir da viagem de uma pessoa obesa, tá? E daí ele vai falar, mas é 1 minutinho e meio, é em desenho animado. Vou mostrar o comecinho só para vocês. É coisa rápida, ó. Tem 1 minuto e 6 cada um. Tá outro aqui. Esse tem 1 minuto e 6. E o outro. E sobre dignidade tem 1 minuto e 28. Posso deixar para vocês assistirem ou vocês preferem assistir agora? Prós e contras. O pró de assistir agora é que a gente já mata de uma vez. Daí você já tem assistido, não precisa assistir mais tarde. O contra é que a aula vai até um pouquinho mais tarde. O pró de assistir mais tarde é que cada um vai... Já vamos matar a Paula. Cada um assiste no seu tempo, mas daí vocês têm uma coisa mais para fazer. Então já vamos matar. Rodolfo é obeso em virtude de uma doença. Um dia, quando ia viajar de avião, Rodolfo teve um problema. A aeromoça ordenou que ele descesse porque ocupava espaço demais e incomodava outros passageiros. Ele não foi tratado como os outros. Ele teve seu direito de viajar negado por causa de uma característica que ele não pode controlar. A igualdade é um direito humano que leva em conta diferenças individuais, mas reforça a igualdade fundamental entre todas as pessoas. Ela pode implicar tratar desigualmente os desiguais, mas não para restringir direitos. No caso de Rodolfo, você acha que seu direito à igualdade foi respeitado?
Felipe foi aprovado no vestibular para medicina. Quando chegou à faculdade no primeiro dia, os veteranos o pegaram para o trote. Ele foi amarrado a um poste, só com a roupa de baixo e alvejado com tomates. Criticados pela mídia, os veteranos disseram que essas brincadeiras são uma tradição na faculdade e que ajudam os alunos a se integrar com os colegas. Para eles, não houve exagero nenhum, nem qualquer desrespeito à dignidade de Felipe. Felipe, entretanto, se sentiu tão humilhado que desistiu da faculdade. A dignidade é um direito humano. Ninguém pode ser desprezado ou humilhado por suas crenças, valores, etnia ou qualquer outra característica ou valor. Cada cultura ou sociedade tem sua própria noção de dignidade, mas em todas elas, esse valor tem que ser respeitado como um valor fundamental. Para você, o direito de Felipe à dignidade foi violado? Por quê? Então, no caso da arte, para que a gente consiga respeitar esses direitos, a gente precisa de espaços privilegiados e de representação. Precisa que esses espaços que são privilegiados para alguns sejam de acesso para todos. Precisa também de artistas que representem não só aquilo que a gente está acostumado, mas por mais que a gente não vá ter acesso, né, por mais que a gente não vá consumir aquilo, mas que a gente tenha pessoas que produzam aspectos diferentes, que produzam e valorizem culturas diferentes. Por exemplo, a gente só vai ter acesso à cultura, ao folclore, muita coisa de folclore do início do século passado, a gente só tem acesso por Mário de Andrade, que era um estudioso, um artista paulista, ligado à Semana da Arte Moderna, fez uma expedição para os interiores do Brasil e gravou e recolheu, né? E, como eu disse para vocês, o Mário de Andrade, as expedições do Mário de Andrade são um exemplo de coisas que a gente não vai consumir no dia a dia, porque são coisas muito interioranas, mas são coisas que representam de alguma forma a estrutura de ser, de fazer, de estar, e mesmo as estruturas econômicas de estudo do nosso povo, então elas têm que ser guardadas, resguardadas. Nesse sentido, o artista ele vai ser um contador de histórias também, ele vai ser um cronista, ele vai ser quem registra o cotidiano da sociedade e a história. Pensando nisso e pensando em arte como valorização dos direitos humanos, eu separei 2 trechos da Agenda 2030, mas não da agenda como a gente conhece. Da Agenda 2030, das metas de desenvolvimento sustentável, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a partir desses objetivos, o governo brasileiro traçou 169 metas, tá? E daí, na meta que fala sobre igualdade, ele tem 2 pontos. Um que diz que até 2030 a gente empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos. E outro que fala de garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, por meio de várias práticas. Eu quero que vocês pensem quais são os critérios atitudinais, políticos, sociais, a partir dos quais a gente poderia promover formas de acessibilidade e de possibilidade de produção artísticas que gerassem a inclusão, que aumentassem a dignidade e a liberdade das pessoas, no sentido de incluir as coisas tais como elas são, sem que a pessoa precise modificar a sua cultura, adequar o seu linguajar, adequar seus instrumentos, adequar sua forma de fazer arte, adequar seus artesanatos, mas que isso seja valorizado. Tranquilo até aqui? Para isso, eu quero que vocês façam 4 coisas nas próximas 2 semanas. Beleza.
que vocês apresentem uma cultura que tenha influenciado a formação da cultura e da arte brasileiras, tá? Então, vocês querem apresentar, vocês vão querer falar sobre a cultura do gaúcho do sul da América do Sul. Então, vocês querem falar do gaúcho, não só do gaúcho sul-rio-grandense, mas vocês querem falar do gaúcho como do gaúcho como a pessoa da América do Sul da América do Sul, né? O gaúcho, não só o gaúcho do Rio Grande do Sul, mas o gaúcho argentino, o gaúcho, né? Daí vocês podem falar, eu quero falar da cultura ucraniana, né, lá do Paraná, eu quero falar da cultura israelense, da cultura árabe, eu quero falar do gaúcho do Rio Grande do Sul, eu quero falar da cultura negra no Rio Grande do Sul, eu quero falar da cultura indígena, eu quero falar do... Vocês vão escolher uma cultura que tenha contribuído pro desenvolvimento da arte e da cultura brasileiros, tá? Essa é a primeira parte. Se tiverem dúvida, me interrompam, tá? Segunda parte, vocês têm que apontar 2 práticas ou expressões culturais de matriz indígena brasileiras que contribuíram, que fazem parte da cultura e da arte brasileiras, e tem que mostrar as características, o significado, em que momento ocorrem, quais são as informações pertinentes, e qualquer outra informação pertinente. Só tomem um cuidado, vocês lembrem que a gente usa o termo indígena e o termo índio, não o termo índio, porque nós não nascemos na Índia, né? Pode fazer a apresentação em slides, Ilores, pode sim. A gente fala de indígenas porque são várias populações, também por isso. E dentro dessas populações, cada uma vai ter sua característica. Então, assim, não dá para a gente falar de arte indígena em geral, tá? Então, vocês vão ter que escolher e pesquisar uma população, se vai ser os Xoclém, se vai ser os Guarani, se vai ser os Tupi-Guarani, se vai ser os Caingangue, se vai ser os G, se vai ser... Qual vai ser né, se vai ser os Pataxó, qual vai ser a etnia que vocês vão... A prática de que etnia vocês vão pesquisar e qual prática dessa etnia vocês vão pesquisar, daí vocês vão escolher. Vai ser a cestaria, se vai ser o artesanato, se vai ser a pintura corporal, se vai ser a música, se vai ser algum jogo, né? Vocês escolham. Se vai ser algum ritual, tranquilo, mas escolham e diferenciem de que etnia, diferenciar de que etnia, de que população indígena faz parte, é importante no trabalho também. Vocês vão fazer a mesma coisa, apontar 2 práticas ou expressões culturais, só que de matriz africana ou afro-brasileira, até porque hoje é 20 de novembro, dia da consciência negra, né? Vocês caíram na aula de arte bem nesse dia, então vocês vão fazer essa parte do trabalho, e porque são 2 culturas que, embora elas não estejam, embora seja muito falado que elas compõem, mas não é apontado de que forma elas contribuíram, né? Ou é apontado de forma muito vaga. Por exemplo, o negro criou o samba. Tá, mas o samba surgiu como ele existe? E samba de coco, samba de roda e samba é a mesma coisa? E o que é o lundu? Então, é claro que vocês não precisam me descrever o que é lundu, né, gente? Isso é uma coisa que a prof sabe porque estudou música, mas de vocês apontarem uma expressão, alguma coisa que venha de matriz africana ou afro-brasileira, que são coisas diferentes, qual é o significado daquilo, em que momento ocorre, por que ocorre, as informações que vocês acharem pertinentes. No caso da matriz africana ou afro-brasileira, eu vou pedir que, se vocês achem, vocês indiquem se é africana, se é afro-brasileira, qual é, se é um jogo, se é o que é, e por que vocês apontaram, tá? Se vocês não acharem a origem, nesse caso, vocês estão perdoados, tá? Mas, de preferência, o trabalho de vocês vai ficar melhor se vocês acharem a origem. E como eu falei para vocês que eu estava conversando com o professor Stefano, era justamente de como essa turma é aplicada
e faz um bom trabalho, tá? Então, não preciso pedir isso. E, por último, eu quero que vocês contem a história, porque a gente está falando de que todos tenham acesso a produzir arte também e até a sua arte divulgada. Então, eu quero que vocês contem a história de um artista brasileiro ou de uma artista brasileira que tenha práticas inclusivas na sua obra. E daí, eu trago o exemplo, por exemplo, de um fotógrafo do YouTube que é o Pedro Vinícius, que tem o perfil Pedro Abstract. O Pedro Vinícius, ele vai trazer fotos que contam histórias, ele se define como um contador de histórias, só que ele conta as histórias através das fotos, ele vai fotografar o cotidiano das nossas cidades, ele vai fotografar pessoas que são invisibilizadas, ele vai fotografar práticas que contam a história das nossas populações, mas que muitas vezes não são mostradas. Então, aqui tem alguns exemplos de fotos. Qual é a história atrás dessa pessoa com essa grade? O que está contando essas pessoas reunidas na frente do açougue, com um churrasquinho aqui do lado? O que conta essa senhora no jardim, que se veste desse jeito? Por que ela está usando máscara? Esse senhor com esse carrinho, por que ele está aqui? Aqui, essa pessoa é um retrato, é um espelho? O que essa pessoa está vendo? Esse senhor, o que ele faz? O que tem a ver com a cultura? Que histórias essas fotos contam? Então, eu quero que vocês me apresentem e apresentem para a turma um artista, uma pessoa que tem uma prática que vocês saibam me explicar. Vocês não precisam me explicar, mas lembrem que eu posso estar num dia mal-humorado, porque eu sou professor e eu posso perguntar o porquê para vocês, daí vocês vão ter que me explicar, tá bom? Dúvidas? Hoje a prof. passou, desculpa pelo horário. Para a gente encerrar a aula, vamos deixar combinado assim, ó, a partir das próximas aulas, se vocês precisarem fazer uma pausa, eu não costumo fazer pausa nas minhas aulas, mas eu sei que tem professores que dão meia hora de aula e fazem uma pausa, mais meia hora, ou 15 minutos, ou 20 minutos, e fazem uma pausa. Se vocês preferirem fazer assim, se vocês quiserem fazer uma pausa em algum momento, me avisem, que daí a gente faz, tá? Que normalmente eu sei que alguns de vocês preferem, que nem a Paula falou ali dos vídeos, né? Eu sei que às vezes vocês preferem já matar de uma vez. Então, vocês podem ir avisando, tá bom? E se vocês acharem que não está dando certo esses 10 minutos de tolerância no início, também vocês podem falar. E se não há dúvidas, estão liberados, que agora a fila da RU já está lá na enfermaria quase. Beijos e muito obrigada pela presença e pela participação. Vocês foram uns amores.